Quando parei no sinal vermelho, senti meu coração parar. Ali estava minha filha, descalça, suja, segurando meu neto nos braços enquanto implorava por moedas. Cheguei perto e perguntei o que tinha acontecido com a casa e o carro que demos a ela. Sua resposta me destruiu. Mãe, meu marido ficou com tudo. Me expulsou de casa e ameaçou tirar meu filho de mim. Naquele momento, jurei que faria justiça, nem que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Aquela terça-feira começou como qualquer outra. Acordei cedo, tomei meu café sem pressa e decidi sair para fazer algumas compras. Aos 62 anos, ainda dirijo bem, apesar do médico viver me lembrando de controlar o estresse. Minha pressão sobe quando fico nervosa, e ultimamente tem sido difícil manter a calma com tanta coisa acontecendo. Peguei a bolsa, as chaves do carro e saí. O sol estava forte demais para abril, e o trânsito já começava a ficar pesado, mesmo sendo meio da manhã. Liguei o ar-condicionado e segui pela avenida principal, aquela que corta a cidade toda. Precisava ir ao banco, depois à farmácia, nada demais. Parei no primeiro semáforo. Estava distraída, olhando para o relógio no painel, quando ouvi batidas na janela do meu lado. Era comum, muita gente pedia dinheiro naquele cruzamento. Normalmente, eu evitava olhar diretamente, não por ser má, mas porque a situação sempre me partia o coração e eu não conseguia ajudar todo mundo. Mas algo me fez virar a cabeça daquela vez. Uma mulher magra, muito magra, estava parada ao lado do meu carro. Usava uma blusa desbotada, uma calça rasgada nos joelhos e estava descalça. Os cabelos estavam embaraçados, o rosto sujo de poeira. No colo, amarrado com um pano improvisado, um bebê chorava baixinho. Ela segurava algumas moedas na mão trêmula e olhava para mim com uma expressão que misturava vergonha e desespero. Meu coração disparou. Abaixei o vidro sem pensar, apenas por instinto. E quando nossos olhos se encontraram, o mundo parou. Era Laura, minha filha. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés. Minha respiração falhou. Pisquei várias vezes achando que estava enxergando errado, que era o calor, o cansaço, qualquer coisa. Mas não. Era ela. Reconheci cada traço do rosto dela, mesmo sob a sujeira e o emagrecimento absurdo. Laura. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ela se encolheu toda. Seus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente e ela desviou o olhar, como se quisesse desaparecer. Tentou se afastar do carro, mas eu abri a porta rapidamente. Entre no carro. Agora. Ela hesitou, olhou para os lados, nervosa, como se estivesse sendo vigiada. O bebê continuava chorando, e só então percebi que era Miguel, meu neto. Aquele menininho que eu só tinha visto algumas vezes porque o marido dela sempre arrumava desculpas para impedir nossas visitas. Mãe, eu não posso. Não aqui. Laura, entre no carro agora! Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, e alguns motoristas começaram a buzinar porque o sinal já tinha aberto. Ela finalmente obedeceu. Entrou no banco do passageiro, puxando Miguel para perto do peito. Assim que fechou a porta, arranquei. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Minhas mãos tremiam no volante. Precisei respirar fundo várias vezes para não perder o controle. Dirigi alguns quarteirões em silêncio. Laura estava de cabeça baixa, abraçada ao bebê. Miguel tinha parado de chorar, mas sua respiração estava ofegante, como se estivesse com febre. Estacionei num posto de gasolina mais afastado, num canto onde ninguém nos veria. Desliguei o motor. O silêncio dentro do carro era pesado, sufocante. O que aconteceu? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. Laura, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Ela não respondeu imediatamente. Apenas apertou Miguel contra o peito e começou a chorar. Não era um choro alto, mas um choro contido, silencioso, de quem já chorou tanto que não tinha mais forças. Estendi a mão e toquei seu ombro. Estava ossudo, tão magro que dava para sentir os ossos sob a pele. Filha, olha para mim.
Ela levantou o rosto lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, fundos, cansados. Tinha um hematoma amarelado na maçã do rosto, já meio desbotado, mas ainda visível. Onde estão a casa e o carro que demos para você? Minha voz saiu mais firme dessa vez, mas por dentro eu estava em pânico. Laura engoliu em seco. Suas mãos tremiam. Ele ficou com tudo, mãe. Sua voz era apenas um fio. Diego ficou com a casa, com o carro, com todo o dinheiro. Ele me expulsou. Senti uma onda de calor subir pela minha cabeça. Apertei o volante com força, tentando processar o que ela acabara de dizer. Como assim ele ficou com tudo? A casa está no seu nome. O carro está no seu nome. Como ele pode ter ficado com tudo? Laura baixou a cabeça de novo, envergonhada. Ele me fez assinar uns papéis, mãe. Disse que era só para organizar as coisas, para facilitar. Eu confiei nele. Assinei sem ler direito. Fechei os olhos por um instante, tentando não gritar. Não era hora de culpá-la. Ela já estava destruída o suficiente. E o dinheiro da poupança? Aqueles 20.000 que seu pai deixou para você? Ele pegou tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. Disse que precisava investir num negócio. Prometeu que ia devolver em dobro. Nunca devolveu. Quando cobrei, ele gritou comigo, disse que eu era ingrata, que ele era o homem da casa e que eu tinha que confiar nele. Minha respiração estava acelerada. Sentia raiva, uma raiva profunda que eu nunca tinha sentido na vida. E o Miguel? Ele sabe que você está assim? Laura assentiu, chorando mais forte agora. Ele disse que se eu não saísse de casa, ele ia tomar o Miguel de mim. Disse que ia provar na justiça que eu sou uma mãe incapaz. A mãe dele ajudou a me expulsar, mãe. Ela disse que eu era um peso, que não servia para nada, que era melhor eu ir embora e deixar Miguel com eles. Senti vontade de vomitar. Diego Mendes. Aquele homem que chegou na nossa casa 2 anos atrás, todo educado, bem vestido, com palavras bonitas. O homem que conquistou minha filha e jurou que ia cuidar dela para sempre. O homem que eu, ingenuamente, achei que era bom o suficiente para ela. Olhei para Laura. Ela estava arrasada, quebrada, perdida. Há quanto tempo você está na rua? 3 semanas. 3 semanas. Minha filha estava na rua há 3 semanas e eu não sabia de nada. Por que você não me ligou? Por que não veio até mim? Ela soluçou. Ele pegou meu celular, mãe, e eu estava com vergonha. Muita vergonha. Achei que você ia ficar decepcionada comigo, que ia me julgar por ter sido idiota, por ter confiado nele. Puxei ela para perto de mim, abraçando ela e Miguel ao mesmo tempo. Senti o cheiro de suor, de sujeira, mas não me importei. Era minha filha, meu sangue. Você nunca vai ser um peso para mim. Nunca. Você me ouviu? Ela assentiu, chorando no meu ombro. Fiquei ali, segurando os dois, sentindo o peso de tudo o que tinha acontecido. Minha filha tinha sido enganada, roubada, expulsa e humilhada. E o pior, ameaçaram tirar meu neto dela. Mas enquanto eu estava ali, uma coisa ficou muito clara na minha cabeça. Isso não ia ficar assim. Diego e a família dele iam pagar por tudo o que fizeram. Soltei Laura devagar e limpei minhas próprias lágrimas. Não adiantava chorar agora. Precisava agir. Olhei para Miguel, que finalmente tinha adormecido nos braços da mãe. Sua testinha estava quente demais. Ele está com febre, disse, tocando a testa do bebê. A gente precisa levá-lo ao médico. Laura balançou a cabeça. Não tenho dinheiro, mãe. Não tenho nada. Você tem a mim. Minha voz saiu firme. E eu vou resolver isso. Mas primeiro, vamos cuidar de vocês dois. Liguei o carro de novo e saí do posto. Minha cabeça estava a mil, mas eu sabia exatamente o que fazer. Não ia levá-los para casa ainda. Diego com certeza já sabia que Laura estava na cidade, e se ele descobrisse que ela estava comigo, podia criar problemas. Ele era do tipo que gostava de fazer escândalo, de jogar a culpa nos outros. Dirigi até um pequeno hotel que eu conhecia, num bairro mais afastado. O dono, seu Antônio, era um velho conhecido da família. Ele nem fez perguntas quando me viu entrar com Laura e o bebê.
Apenas pegou a chave de um quarto nos fundos e me entregou. Qualquer coisa, Dona Beatriz, é só chamar. Agradeci e levei Laura para o quarto. Era simples, mas limpo. Tinha uma cama de casal, um banheiro e um ventilador velho no teto. Coloquei Miguel deitado na cama e peguei algumas toalhas limpas. Toma um banho. Eu vou comprar roupas e remédio para o Miguel. Laura me olhou com os olhos ainda vermelhos. Mãe, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, só precisa confiar em mim. Saí do hotel e fui direto para a farmácia. Comprei antitérmico infantil, fraldas, lenços umedecidos e uma pomada para assaduras. Depois, passei numa loja e comprei roupas básicas para Laura e algumas peças de bebê para Miguel. Não eram roupas caras, mas eram limpas e novas. Quando voltei ao hotel, Laura já tinha tomado banho. Ela estava sentada na cama, com uma toalha enrolada no corpo, penteando os cabelos molhados com os dedos. Parecia outra pessoa, mesmo ainda muito magra e cansada. Entreguei as sacolas para ela. Vista isso, e dei o remédio para o Miguel. Enquanto ela se trocava, peguei meu celular e liguei para alguém que eu sabia que podia me ajudar. Meu primo Roberto era advogado. Não era dos mais famosos, mas era competente e, mais importante, era de confiança. Ele atendeu no terceiro toque. Bia, tudo bem? Roberto, preciso de você. Urgente. Expliquei a situação rapidamente, sem entrar em muitos detalhes. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos depois que terminei de falar. Bia, isso é sério. Se ele realmente falsificou documentos ou forçou ela a assinar sem saber, a gente pode reverter tudo, mas vai precisar de provas. Eu vou conseguir as provas, só me diz o que fazer. Primeiro, Laura precisa fazer um boletim de ocorrência. Denunciar a apropriação indébita, a coação, tudo. Segundo, a gente precisa reunir qualquer documento que ela ainda tenha. Terceiro, se tiver testemunhas, melhor ainda. Anotei tudo mentalmente. E sobre o Miguel? Ele pode tentar tirar a criança dela? Roberto suspirou. Pode tentar. Mas se a gente provar que Laura foi coagida e está em situação de vulnerabilidade por causa dele, a gente ganha. Só não deixa ela sumir, Bia. Mantém ela perto, segura e documenta tudo. Agradeci e desliguei. Laura já estava vestida. Ela parecia tão frágil naquelas roupas simples, mas pelo menos não estava mais suja. Mãe, o que você vai fazer? Sentei ao lado dela na cama e segurei sua mão. Vou fazer o que deveria ter feito desde o começo, proteger você. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia ser de alívio. Passei a noite toda no hotel com eles. Miguel melhorou depois do remédio e Laura finalmente conseguiu dormir um pouco. Eu fiquei acordada, sentada numa cadeira velha perto da janela, olhando para a rua vazia lá fora. Minha cabeça não parava. Eu me lembrava de quando Laura era pequena, quando o pai dela ainda era vivo. Ele sempre dizia que a gente tinha que ensinar nossa filha a ser forte, independente. E eu tentei. Paguei faculdade para ela, dei apoio quando ela quis trabalhar, dei a casa e o carro para que ela pudesse começar a vida com segurança. Mas agora eu via que tinha falhado em algo importante. Não ensinei ela a desconfiar. Não ensinei ela a não entregar tudo de mão beijada para um homem só porque ele falava bonito. Diego enganou todos nós, mas principalmente enganou Laura. E agora ele ia pagar. Na manhã seguinte acordei cedo. Laura ainda dormia, com Miguel aninhadinho ao lado dela. Saí do quarto sem fazer barulho e liguei para Roberto de novo. Bia, já pensei em tudo. Vem aqui no meu escritório hoje, traz a Laura e a gente começa o processo. Ela está com medo, Roberto. Medo de que ele descubra e venha atrás. Por isso mesmo que a gente tem que agir rápido. Quanto mais tempo passa, mais ele se organiza. Concordei e voltei para o quarto. Laura já estava acordada, dando mamadeira para Miguel. Ela me olhou com uma expressão cansada. Mãe, você acha que a gente vai conseguir? Eu tenho certeza. Mas por dentro, eu tinha medo também. Diego não era idiota. Ele sabia jogar sujo. E a mãe dele, Dona Silvia,
Era pior ainda. Aquela mulher sempre foi manipuladora, daquelas que sorriem na sua cara e te apunhalam pelas costas. Eu me lembrava da última vez que a vi, num almoço de família, logo depois que Laura se casou. Ela tinha feito questão de comentar, na frente de todo mundo, que era bom que Laura estivesse casada, porque mulher solteira depois dos 25 é motivo de pena. Na época, eu tinha engolido a ofensa. Mas agora eu queria enfiar aquelas palavras goela abaixo dela. Saímos do hotel por volta das 10 da manhã. Deixei Laura e Miguel no carro, enquanto ia até uma lanchonete comprar café e pão. Quando voltei, Laura estava olhando pela janela, tensa. Mãe, eu acho que vi o carro da sogra passando. Meu coração disparou. Tem certeza? Não sei. Era parecido. Olhei em volta. A rua estava vazia, mas senti um arrepio na espinha. Se Dona Silvia estava na área, era porque estava procurando Laura. Vamos sair daqui, agora. Liguei o carro e dirigi rápido até o escritório de Roberto. Ele nos esperava na porta com uma pasta na mão. Era um homem alto, de óculos, sempre muito sério quando o assunto era trabalho. Bia, Laura. Ele cumprimentou a gente com um aceno. Vamos lá para dentro. Entramos numa sala pequena, mas organizada. Roberto sentou atrás da mesa e nos pediu para sentar do outro lado. Laura, eu preciso que você me conte tudo, desde o começo. Não esconda nada. E ela contou. Contou como Diego começou a controlar o dinheiro dela logo depois do casamento. Como ele pegava o salário dela e dizia que ia investir, mas nunca mostrava resultado. Como ele a convenceu a assinar papéis para facilitar, sem deixar ela ler direito. Como a mãe dele, Dona Silvia, começou a morar com eles e a humilhá-la todo dia, dizendo que ela não sabia cuidar da casa, não sabia cuidar do filho, não sabia de nada. E como, no final, depois de uma discussão onde Laura ameaçou ir embora, Diego a agarrou pelo braço, deixou o hematoma que eu tinha visto e disse que se ela saísse, ele ficaria com Miguel e provaria que ela era louca. Roberto anotava tudo. Quando Laura terminou, ele olhou para mim. Bia, isso é grave, muito grave. A gente tem apropriação indébita, coação, violência doméstica e ameaça de sequestro de menor. O que a gente faz? Primeiro, boletim de ocorrência. Hoje mesmo. Segundo, medida protetiva para Laura e o bebê. Terceiro, a gente entra com uma ação para recuperar os bens. E quarto... Ele fez uma pausa. A gente prepara um contra-ataque caso ele tente tirar a guarda do Miguel. Laura estava tremendo. Segurei a mão dela. Vai dar tudo certo. Mas eu não sabia se acreditava nisso. Saímos do escritório de Roberto com um plano claro, mas meu coração ainda estava acelerado. Cada palavra que Laura tinha dito na frente dele me fazia sentir uma mistura de raiva e culpa. Raiva de Diego e daquela família maldita. Culpa por não ter percebido antes o que estava acontecendo. Fomos direto para a delegacia. O prédio era velho, com paredes descascadas e um cheiro forte de mofo. Laura segurava Miguel com força, como se tivesse medo de que alguém fosse arrancá-lo dos braços dela a qualquer momento. Ficamos esperando quase 1 hora até sermos atendidas. Quando finalmente chamaram a gente, uma delegada jovem nos recebeu. Ela tinha uma expressão séria, mas gentil. Pode falar, senhora. Laura começou a contar de novo. Eu via o esforço que ela fazia para não chorar, para manter a voz firme. A delegada anotava tudo em silêncio, só interrompendo de vez em quando para fazer alguma pergunta. A senhora tem alguma prova do que está dizendo? Documentos, mensagens, fotos? Laura balançou a cabeça. Ele pegou meu celular. Eu não tenho nada. A delegada suspirou. Isso complica um pouco, mas não impossibilita. Vou registrar o boletim de ocorrência. A senhora também pode pedir uma medida protetiva. Isso vai impedir que ele se aproxime de vocês. Laura concordou, e a delegada continuou o processo. Quando terminamos, já era quase 12:00. Saímos da delegacia exaustas, mas com algo em mãos. O papel que provava que Laura tinha feito a denúncia. Mãe, e agora? Respirei fundo. Agora a gente se prepara, porque ele não vai ficar quieto quando souber disso. E eu estava certa.
2 dias depois, meu telefone tocou. Era um número que eu não conhecia. Atendi com cautela. Alô? Dona Beatriz? A voz do outro lado era masculina, grossa. Aqui é Diego. Senti meu sangue gelar. O que você quer? Quero falar com a Laura. Sei que ela está com a senhora. Ela não quer falar com você. Ele deu uma risada seca, sem humor. A senhora não entende, né? Laura é minha esposa. Miguel é meu filho. A senhora não tem direito de ficar com eles. Você perdeu esse direito quando expulsou ela de casa e ficou com tudo que era dela. Isso é mentira. A voz dele subiu de tom. Ela que saiu por conta própria. Abandonou o lar, abandonou as responsabilidades e agora fica fazendo drama, colocando a senhora contra mim. Eu estava tremendo de raiva, mas me forcei a manter a calma. Diego, você vai devolver tudo o que pegou dela. A casa, o carro, o dinheiro. E vai deixar ela em paz. Ele riu de novo, daquela forma arrogante que me dava nojo. A senhora está sonhando. Aquela casa é minha. O carro é meu. Tudo está no meu nome agora. E quanto ao Miguel? Fez uma pausa calculada. Vou entrar na justiça para ter a guarda completa. Vou provar que a Laura é uma mãe incapaz e que a senhora está influenciando ela negativamente. Desliguei na cara dele. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o telefone. Laura estava sentada no sofá, pálida. Era ele, não era? Assenti. Ele disse que vai tentar tirar o Miguel de você. Vi o pânico tomar conta do rosto dela. Miguel estava dormindo no carrinho ao lado do sofá, alheio a tudo. Mãe, ele não pode fazer isso. Ele não pode. Ele não vai conseguir. Roberto já está cuidando disso. A medida protetiva vai sair e a gente vai provar que você é uma boa mãe. Mas por dentro, eu também estava apavorada. Diego tinha dinheiro, tinha advogados. E pior, tinha a influência da mãe dele, que conhecia meio mundo na cidade. Naquela mesma semana, começaram as ameaças. Primeiro foram mensagens anônimas no meu celular. Coisas como, devolva o menino ou vai se arrepender. E, você não sabe com quem está mexendo. Bloqueei os números, mas sempre aparecia um novo. Depois, começaram a me seguir. Eu percebia carros estranhos parados perto da minha casa. Uma vez, quando saí para ir ao mercado, um homem que eu nunca tinha visto ficou me olhando fixamente do outro lado da rua. Quando voltei para casa, ele tinha sumido. Roberto me aconselhou a instalar câmeras de segurança. Ele também disse para eu não sair sozinha, principalmente com Laura e Miguel. Bia, essas pessoas não estão brincando. Eles querem assustar vocês para que a Laura desista e volte. Ela não vai voltar. Nunca. Mas a pressão estava aumentando. E o pior ainda estava por vir. Uma noite, eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi um barulho estranho vindo do quintal. Deixei a panela no fogo e fui verificar. Quando acendi a luz externa, vi que alguém tinha jogado pedras na janela dos fundos. O vidro estava rachado. Meu coração disparou. Corri de volta para dentro e tranquei todas as portas e janelas. Laura estava no quarto com Miguel, e eu não quis assustá-la, mas liguei para Roberto imediatamente. Bia, isso é intimidação clara. Você precisa registrar isso na polícia também. Eu sei, mas estou com medo, Roberto. E se eles tentarem invadir a casa? Por isso você vai contratar segurança. Conheço uma empresa. Vou mandar alguém aí amanhã cedo. Naquela noite mal consegui dormir. Fiquei acordada, sentada na sala, com todas as luzes acesas, ouvindo cada barulho da rua. De manhã, chegaram 2 seguranças. Eram homens grandes, sérios, que não faziam muitas perguntas. Um ficou na frente da casa, outro nos fundos. Finalmente, senti que podia respirar um pouco, mas Diego não tinha desistido. Uma semana depois, ele apareceu na frente da minha casa. Bateu na porta com força, gritando: Beatriz, eu sei que a Laura está aí, manda ela sair. Os seguranças o impediram de se aproximar, mas ele continuou gritando: Laura, sai daí! Você não pode me fazer isso! Você é minha esposa! Laura estava dentro de casa, tremendo. Miguel chorava no colo dela, assustado com os gritos. Peguei meu celular e liguei para a polícia.
Em menos de 10 minutos, uma viatura chegou. Os policiais conversaram com Diego, que tentou se fazer de vítima. Essa mulher está escondendo minha esposa e meu filho de mim. Eu só quero conversar. Um dos policiais olhou para mim. Senhora, a senhora tem alguma medida protetiva contra ele? Está sendo processada. Deve sair essa semana. O policial virou para Diego. Senhor, o senhor precisa se retirar. Está causando perturbação. Diego ainda tentou argumentar, mas os policiais foram firmes. Ele acabou indo embora, mas antes olhou para a minha casa com uma expressão de ódio puro. Aquilo me apavorou. Naquela noite, sentei com Laura na sala depois que Miguel dormiu. Ela estava exausta, com olheiras profundas. Mãe, eu não aguento mais. Ele não vai parar nunca. Segurei as mãos dela. Ele vai ter que parar, porque a justiça vai obrigar ele a parar. E se não obrigar? E se ele conseguir tirar o Miguel de mim? Não vai conseguir, eu prometo. Mas eu também estava cansada. Cansada de ter medo, cansada de olhar por cima do ombro o tempo todo, cansada de sentir que estávamos sendo caçadas. Foi quando Roberto me ligou com uma notícia. Bia, consegui uma cópia dos documentos que Laura assinou, e tem algo muito errado aqui. O quê? As assinaturas dela foram feitas em datas diferentes, mas todas foram registradas no mesmo dia. Isso indica falsificação ou, no mínimo, coação. Também achei o contrato de transferência da casa. Tem uma cláusula escondida que praticamente entrega tudo para o Diego em caso de separação. Senti uma onda de raiva. Isso é legal? Não. É completamente ilegal. A gente pode usar isso para anular tudo. Pela primeira vez em dias, senti uma pontinha de esperança. Então a gente tem uma chance real? Mais do que uma chance. A gente tem um caso. Desliguei e olhei para Laura, que me observava ansiosa. A gente vai ganhar. E eu ia fazer de tudo para garantir que isso acontecesse. Os dias seguintes foram uma correria. Roberto estava montando o processo, juntando provas, conversando com testemunhas. Ele conseguiu localizar a moça que trabalhava na casa de Laura e Diego, uma jovem chamada Fernanda que tinha sido demitida sem justa causa poucos meses antes. Fernanda aceitou dar depoimento. Ela contou coisas que me fizeram sentir vontade de vomitar. Disse que Diego gritava com Laura quase todo dia, que Dona Silvia tratava minha filha como se ela fosse uma empregada, que várias vezes viu Laura chorando escondida no banheiro. Teve uma vez que ele jogou um prato de comida no chão e mandou ela limpar na frente de todo mundo, Fernanda relatou, com os olhos marejados. A Laura estava grávida de 7 meses. Eu fiquei com tanta raiva que quis intervir, mas ela me pediu para não falar nada. Disse que ia piorar. Cada palavra daquela moça era uma facada no meu coração. Como eu não percebi. Como deixei minha filha passar por isso sozinha. Mas não adiantava se culpar agora. Tinha que agir. Roberto entrou com a ação de anulação dos documentos e pediu a devolução de todos os bens. Também solicitou uma indenização por danos morais. O valor era alto, mas ele disse que era estratégico. A gente pede muito para conseguir pelo menos uma parte. E para mostrar que não estamos brincando. Quando Diego recebeu a notificação, a reação dele foi imediata. Ele contratou um advogado caro, daqueles que aparecem na TV. E partiu para o ataque. Entrou com um pedido de guarda unilateral do Miguel, alegando que Laura era mentalmente instável e que eu estava manipulando ela. Juntou laudos falsos, depoimentos de pessoas que eu nunca tinha visto na vida e até fotos antigas de Laura em festas, tentando pintar ela como uma pessoa irresponsável. Roberto ficou furioso quando viu aquilo. Isso é uma campanha de difamação, mas a gente vai rebater tudo. E rebateu. Apresentamos o boletim de ocorrência, o depoimento de Fernanda, os registros médicos de Laura, mostrando que ela estava saudável, e até conseguimos um laudo de um psicólogo atestando que ela era uma mãe competente e carinhosa. O processo começou a se arrastar. Audiências eram marcadas e remarcadas. Advogados brigavam, juízes pediam mais provas. E enquanto isso, Laura e Miguel continuavam comigo, tentando reconstruir a vida. Laura começou a fazer terapia.
A psicóloga era uma mulher doce chamada doutora Cláudia, que aos poucos foi ajudando minha filha a processar tudo o que tinha acontecido. As sessões eram difíceis. Às vezes Laura voltava para casa chorando, outras vezes voltava em silêncio, apenas abraçava o Miguel e ficava olhando para o nada. Mas aos poucos eu via pequenas mudanças. Ela voltou a sorrir de vez em quando. Começou a cuidar melhor de si mesma, a pentear os cabelos, a usar roupas bonitas. Começou a brincar com Miguel, a ler para ele, a cantar canções de ninar. E começou a falar sobre o futuro. Mãe, quando isso tudo acabar, eu quero voltar a trabalhar, quero recomeçar. Aquelas palavras me encheram de orgulho. Você vai conseguir, eu sei que vai. Mas Diego não facilitava as coisas. Ele continuava aparecendo perto da casa, sempre com desculpas esfarrapadas. Uma vez, disse que estava passando por ali e viu meu carro. Outra vez, disse que queria ver o filho. Os seguranças sempre o impediam de se aproximar, mas a presença dele era como uma sombra que não ia embora. Dona Silvia também começou a me ligar, sempre com aquela voz doce, falsa, que me dava arrepios. Beatriz, querida, a gente precisa resolver isso em família. Não precisa envolver advogados, processos. Deixa o Diego ver o menino. Ele é o pai. Eu sempre respondia da mesma forma. Silvia, seu filho expulsou minha filha de casa, pegou tudo o que era dela e ameaçou tirar o neto dela. Não tem conversa. Vai ser resolvido na justiça. Ela sempre desligava com raiva. Mas o pior ataque veio de onde eu menos esperava. Um dia, recebi uma ligação de uma assistente social do fórum. Ela disse que tinha recebido uma denúncia anônima dizendo que Miguel estava sendo negligenciado, que vivia num ambiente inadequado. Fiquei em choque. Como assim? Quem fez essa denúncia? É anônima, senhora, mas somos obrigados a investigar. Ela marcou uma visita na minha casa para a semana seguinte. Desliguei o telefone tremendo de raiva. Sabia exatamente quem tinha feito aquilo. Liguei para Roberto imediatamente. Bia, calma. Isso é uma jogada suja deles, mas a gente vai provar que é mentira. Deixa a casa impecável, organiza tudo e fica tranquila na hora da visita. Passei os dias seguintes limpando cada canto da casa. Comprei brinquedos novos para Miguel, organizei o quarto dele, deixei tudo perfeito. Quando a assistente social chegou, ela era uma mulher de meia idade, com uma expressão neutra. Andou pela casa toda, fazendo perguntas, anotando coisas. Olhou para o quarto do Miguel, verificou a geladeira, até perguntou sobre a rotina dele. Laura estava nervosa, mas respondeu a tudo com calma. Mostrou as roupas limpas do Miguel, os brinquedos, o berço arrumado. Falou sobre a rotina de alimentação, os horários de sono, as visitas ao pediatra. No final, a assistente social fechou a pastinha dela. Pelo que vi, não há nada de errado aqui. Vou incluir isso no relatório. Senti um alívio enorme. Mas quando ela saiu, Laura desabou no sofá, chorando. Até quando, mãe? Até quando eles vão continuar tentando me destruir? Não tive resposta. Só abracei ela e deixei ela chorar. Naquela noite tomei uma decisão. Ia acabar com aquilo de uma vez por todas. Liguei para Roberto. Quero acelerar o processo. Quero que isso vá para o juiz o mais rápido possível. Bia, isso pode ser arriscado se a gente não tiver todas as provas. A gente tem. E eu não aguento mais ver minha filha sofrendo. Roberto suspirou. Tudo bem. Vou marcar a audiência principal. A audiência foi marcada para dali a 3 semanas. 3 semanas que pareceram 3 anos. Laura mal dormia. Eu também não. Passávamos as noites conversando, repassando tudo o que tinha acontecido, preparando o que ela ia falar para o juiz. Mãe, e se eu esquecer alguma coisa? E se eu gaguejar? E se o juiz não acreditar em mim? Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Você vai falar a verdade, e a verdade sempre vence. Torci para estar certa. O dia da audiência chegou. Acordei antes do sol nascer, com o estômago embrulhado. Laura estava ainda mais nervosa, andando de um lado para o outro da sala, segurando Miguel no colo como se fosse um escudo. Respira, filha. Vai dar tudo certo.
Mas minha voz saiu menos firme do que eu gostaria. Nos arrumamos com cuidado. Laura colocou uma roupa simples, mas arrumada. Nada chamativo, nada que pudesse ser usado contra ela. Eu vesti um conjunto social discreto. Queríamos passar a imagem de seriedade, de pessoas confiáveis. Roberto nos buscou em casa. Ele estava tenso, mas tentava disfarçar. Lembrem-se, respondam apenas o que for perguntado. Não se deixem provocar. E confiem no processo. O fórum estava cheio. Gente entrando e saindo, advogados conversando pelos corredores, famílias aguardando suas audiências. Encontramos um banco vazio e sentamos. Miguel estava inquieto, talvez sentindo a tensão no ar. Então eu os vi. Diego e Dona Silvia entraram no corredor como se fossem donos do lugar. Ele estava de terno, com aquela postura arrogante que sempre teve. Ela, toda produzida, com um vestido caro e joias exageradas. O advogado deles, um homem alto de cabelos grisalhos, caminhava ao lado com uma pasta debaixo do braço. Diego olhou na nossa direção. Seus olhos encontraram os de Laura, e ele sorriu. Não era um sorriso amigável. Era um sorriso de quem achava que já tinha ganho. Laura desviou o olhar, tremendo. Coloquei minha mão sobre a dela. Ignora. Ele não tem poder nenhum sobre você. Logo fomos chamados para a sala de audiência. Era um ambiente sério, com uma mesa grande no centro e a cadeira do juiz ao fundo. As paredes eram brancas e frias e o silêncio era pesado. O juiz entrou. Era um homem de uns 50 anos, com uma expressão cansada. Sentou-se, ajeitou os óculos e começou a ler os autos do processo. Bem, estamos aqui para tratar de uma disputa de guarda e de bens. Vou ouvir as duas partes. Primeiro, a parte autora. Roberto se levantou e começou a apresentar o caso. Falou sobre como Laura tinha sido coagida a assinar documentos, como tinha sido expulsa de casa, como estava sendo ameaçada. Apresentou as provas, os registros, os depoimentos, as fotos. O advogado de Diego ficou inquieto, mas não interrompeu. Então foi a vez de Laura falar. Ela se levantou, trêmula. Sua voz saiu baixa no começo, mas aos poucos foi ganhando firmeza. Eu confiei nele, achei que ele me amava, mas desde o começo do casamento, ele foi tirando tudo de mim. Primeiro foi o controle do dinheiro, depois a casa e o carro. Ele dizia que era para o bem da família, que eu não entendia dessas coisas. Eu acreditei porque queria que desse certo. Ela fez uma pausa, limpando as lágrimas que começaram a cair. Quando o Miguel nasceu, ficou pior. A mãe dele morava com a gente e me tratava como se eu fosse inútil. Dizia que eu não sabia cuidar do meu próprio filho, que eu era um peso. E quando eu tentei reagir, ele me machucou. Me expulsou e ameaçou tirar meu filho de mim. O juiz a observava em silêncio. Diego, do outro lado da sala, estava de braços cruzados, com uma expressão de desdém. O advogado dele se levantou. Meritíssimo, essa é uma história inventada. Meu cliente é um pai dedicado que apenas quer o melhor para o filho. A requerente abandonou o lar por vontade própria e agora está tentando manipular a situação. Roberto se levantou imediatamente. Manipular? Temos provas documentais, testemunhas, laudos médicos. A requerente foi vítima de violência doméstica e apropriação indébita. O juiz levantou a mão. Calma, vamos ouvir a outra parte agora. Diego se levantou e começou a mentir. Disse que Laura era instável, que vivia fazendo escândalos, que tinha abandonado a casa porque não queria mais ser mãe. Disse que ele tentou de tudo para ajudá-la, mas que ela sempre rejeitava. Meritíssimo, eu só quero meu filho de volta. Ele precisa de um lar estável e, infelizmente, com a mãe dele, ele não tem isso. Senti vontade de levantar e gritar, mas me contive. Laura estava chorando em silêncio ao meu lado, e Roberto estava anotando furiosamente cada palavra que Diego dizia. Então, foi a vez das testemunhas. Fernanda, a ex-empregada, entrou e contou tudo o que tinha visto. O advogado de Diego tentou desqualificar o depoimento dela, dizendo que ela tinha sido demitida e estava com raiva. Mas Fernanda não se abalou.
Eu vi o que vi, e vi muita coisa feia naquela casa. Depois, foi a vez de Dona Silvia depor. Ela entrou toda poderosa com aquele sorriso falso. Disse que Laura era preguiçosa, que não cuidava da casa, que era mimada, que ela, como avó, só queria proteger o neto. Aquela menina nunca foi capaz de ser uma boa esposa, e agora quer levar meu neto embora só para me fazer sofrer. Quis vomitar ouvindo aquilo. No final, o juiz pediu um tempo para analisar tudo. Disse que daria a decisão em alguns dias. Saímos da sala exaustos. Laura mal conseguia andar. Roberto nos levou até um café próximo e pediu água para ela. Vocês se saíram bem. Agora é esperar. Mas esperar era a parte mais difícil. Os dias seguintes foram uma tortura. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Laura não conseguia comer direito, não conseguia dormir. Miguel sentia a tensão e chorava mais do que o normal. Até que finalmente Roberto ligou. Bia, saiu a decisão. Meu coração parou. E houve uma pausa. Vocês ganharam. Fechei os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Tem certeza? Absoluta. O juiz anulou todos os documentos que Laura assinou sob coação. A casa e o carro vão voltar para o nome dela. E a guarda do Miguel fica com ela. Diego só vai poder ver o filho com supervisão. Não consegui segurar o choro. Laura, que estava ao meu lado ouvindo tudo pelo viva-voz, desabou. Abraçamos uma a outra, chorando de alívio. Tínhamos vencido. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. A decisão judicial foi um alívio enorme, mas também trouxe novos desafios. Diego e Dona Silvia não aceitaram a derrota de forma pacífica. Nos dias seguintes, começaram a espalhar boatos pela cidade, dizendo que o juiz tinha sido comprado, que Laura tinha mentido, que eu tinha manipulado tudo. Algumas pessoas acreditaram. Recebi olhares tortos na rua, comentários maldosos nas redes sociais. Mas não me importei. Sabia a verdade. E quem realmente importava também sabia. Roberto cuidou de tudo com eficiência. Os papéis da casa e do carro foram transferidos de volta para o nome de Laura. O dinheiro que Diego tinha pegado da conta dela foi bloqueado judicialmente até que ele devolvesse. E a medida protetiva foi renovada, impedindo que ele se aproximasse de Laura e Miguel. Mas Diego ainda tinha um trunfo: as visitas supervisionadas. Todo sábado, ele tinha direito de ver Miguel por 2 horas, sempre com a presença de um supervisor do fórum. Laura odiava isso. Ficava angustiada só de pensar em entregar o filho, mesmo que por pouco tempo, nas mãos daquele homem. Mãe, e se ele tentar fugir com o Miguel? Não vai conseguir. Tem sempre alguém observando. E se ele tentar qualquer coisa, perde até esse direito. Mesmo assim, Laura não se acalmava. E eu entendia. Depois de tudo o que tinha passado, qualquer aproximação de Diego a deixava em pânico. A primeira visita foi a pior. Fomos até o fórum no sábado de manhã. Laura estava pálida, segurando Miguel com tanta força que o bebê começou a reclamar. Eu segurava a mão dela, tentando passar segurança. Diego já estava lá, esperando numa sala pequena com vidros transparentes. Quando viu a gente chegar, levantou e sorriu. Não era um sorriso sincero, era calculado. A supervisora, uma mulher de meia-idade chamada Carla, veio até nós. Pode entregar o bebê. Vou ficar aqui o tempo todo. Não se preocupe. Laura hesitou. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Beijou a testa do Miguel várias vezes antes de finalmente entregá-lo. Diego pegou o filho com aquele ar de falsa ternura, como se fosse o pai do ano. Sentou-se numa cadeira e começou a brincar com Miguel, mas eu via que era só para mostrar serviço. Seus olhos estavam frios. Ficamos do lado de fora, esperando. Laura andava de um lado para o outro, nervosa, olhando através do vidro a cada 2 minutos. Eu também não conseguia relaxar. Quando as 2 horas terminaram, Carla trouxe Miguel de volta. Laura o agarrou imediatamente, como se tivesse ficado longe dele por dias. Diego saiu logo em seguida, sem dizer uma palavra. Mas antes de ir embora, olhou para Laura com aquela expressão arrogante. Semana que vem a gente se vê de novo.
e saiu. Laura quase desmaiou. Tive que segurá-la. Vamos para casa. Mas as visitas continuaram. Todo sábado, a mesma tortura. E a cada semana, Laura ficava mais e mais esgotada. Foi quando Roberto sugeriu algo. Bia, acho que seria bom vocês mudarem de cidade. Recomeçar em outro lugar, longe de tudo isso. A ideia me pegou de surpresa. Mudar? Para onde? Para qualquer lugar que vocês se sintam seguras. Eu tenho contatos em outras cidades, posso ajudar a transferir a casa, arranjar emprego para Laura. O importante é que vocês tenham paz. Conversei com Laura naquela noite. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto, com Miguel dormindo ao lado. Filha, o que você acha de a gente ir embora daqui? Ela virou o rosto para mim. Ir para onde? Para um lugar novo, onde a gente possa começar de novo. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu queria isso, mãe. Queria muito, mas tenho medo. Medo de que ele nos encontre. Medo de que isso nunca acabe. Vai acabar, eu prometo. Decidimos então que sim, iríamos embora. Mas antes, precisávamos resolver algumas coisas. Primeiro, a casa. Colocamos à venda rapidamente. Não queríamos um preço alto, só queríamos nos livrar daquilo. Em 2 semanas apareceu um comprador. Foi um alívio enorme fechar negócio. Segundo, o carro. Laura decidiu vender também. Não queria nada que lembrasse Diego. E terceiro, cortar todos os laços com aquela cidade. Mas claro, Diego descobriu nossos planos. Ele entrou com um pedido na justiça para impedir que Laura saísse da cidade com Miguel. Alegou que isso prejudicaria o convívio dele com o filho. Roberto rebateu imediatamente. Meritíssimo, a requerente tem todo o direito de reconstruir sua vida onde ela quiser. O requerido já tem suas visitas asseguradas e ele pode viajar para ver o filho se realmente se importa. O juiz analisou e negou o pedido de Diego. Laura estava livre para ir embora. Quando a notícia saiu, Diego ficou furioso. Ligou para mim várias vezes, xingando, ameaçando. Bloqueei o número dele. Dona Silvia também tentou interferir, aparecendo na minha casa sem ser convidada, batendo na porta, gritando: Beatriz, você não pode fazer isso. Miguel é meu neto. Tenho direito de vê-lo. Os seguranças a afastaram, mas ela continuou gritando da rua. Vocês vão se arrepender, vão pagar por isso. Não dei atenção. Estava cansada de gente tóxica. Escolhemos uma cidade no interior, a cerca de 300 quilômetros dali. Era um lugar tranquilo, com boa estrutura, longe o suficiente para que Diego não aparecesse a toda hora. Roberto ajudou com toda a papelada. Transferiu nossos documentos, encontrou uma casa para alugar e até conseguiu um emprego para Laura numa loja de roupas infantis. No dia da mudança, acordei cedo. A casa estava vazia, com apenas algumas caixas empilhadas na sala. Laura estava sentada no chão, com Miguel no colo, olhando ao redor. Está tudo bem? Perguntei. Ela assentiu. Só estou processando. Parece surreal que a gente está realmente indo embora. Sorri. A gente merece recomeçar. O caminhão da mudança chegou. Carregamos as poucas coisas que tínhamos decidido levar. O resto, doamos ou jogamos fora. Quando tudo estava pronto, entrei no carro com Laura e Miguel. Roberto nos acompanhou até a saída da cidade, só para ter certeza de que estava tudo certo. Antes de pegar a estrada, olhei pelo retrovisor uma última vez. Vi a cidade onde passei tantos anos, onde criei minha filha, onde enfrentei tantas batalhas. Mas também via tudo de ruim que tinha ficado para trás. Pisei no acelerador e segui em frente. Não olhei mais para trás. A nova cidade era exatamente o que precisávamos. Pequena, tranquila, com pessoas simples que não se metiam na vida alheia. Alugamos uma casa modesta, mas aconchegante, num bairro residencial arborizado. Tinha 2 quartos, uma sala pequena, uma cozinha funcional e um quintal onde Miguel podia brincar quando crescesse um pouco mais. Os primeiros dias foram de adaptação. Laura começou a trabalhar na loja de roupas infantis e eu fiquei em casa cuidando do Miguel. Era cansativo, mas ao mesmo tempo gratificante.
Ver meu neto crescendo saudável, longe de toda aquela toxicidade, era uma bênção. Laura estava mudando também. Aos poucos, ia recuperando a autoestima. Voltou a sorrir mais, a conversar com as pessoas, a fazer planos. Começou a economizar para comprar uma casa própria no futuro. Fazia aulas de inglês online nas noites livres. Estava renascendo. Mas Diego não sumiu completamente. Ele ainda ligava, mandava mensagens, tentava manter algum tipo de controle. Mas agora estávamos longe. E isso fazia toda a diferença. Roberto conseguiu uma nova ordem judicial permitindo que as visitas fossem feitas na cidade nova, mas Diego teria que se deslocar. E, como esperado, ele nunca apareceu. Nem uma vez. Aquilo provou o que eu sempre soube. Ele nunca se importou de verdade com o Miguel. Só queria controlar Laura. Passaram-se meses. A vida foi se ajeitando. Laura conheceu algumas amigas no trabalho, começou a sair de vez em quando. Eu cuidava do Miguel com todo o carinho do mundo, e ele crescia esperto, saudável, cheio de vida. Até que um dia recebi uma ligação de Roberto. Bia, tenho uma notícia. Boa ou ruim? Depende do ponto de vista. Diego entrou com pedido de desistência da guarda compartilhada. Fiquei em silêncio processando. Ele está desistindo do Miguel? Oficialmente, sim. Disse que não tem condições financeiras de manter as visitas. Mas a gente sabe que é porque ele percebeu que perdeu o controle de vez. Uma parte de mim sentiu alívio. Outra parte sentiu raiva. Como alguém pode desistir do próprio filho assim, tão facilmente? E o que isso significa para Laura? Significa que ela tem a guarda total. Ele não pode mais reivindicar nada. É uma vitória definitiva. Contei para Laura naquela noite. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para Miguel, que brincava no chão com uns cubos coloridos. Ele nunca amou a gente, não é, mãe? Sentei ao lado dela. Não. Mas sabe de uma coisa? A gente não precisa dele. Nunca precisou. Ela assentiu, limpando uma lágrima que escapou. Eu só queria que o Miguel tivesse um pai de verdade. Ele tem você. E tem a mim. E isso é mais do que suficiente. Laura sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, foi um sorriso genuíno. O tempo continuou passando. Miguel completou 2 anos. Fizemos uma festinha pequena, só com alguns vizinhos e as amigas da Laura. Foi simples, mas cheio de amor. Laura estava radiante. Tinha engordado um pouco, o que era bom, porque antes estava muito magra. Os cabelos tinham crescido, e ela cuidava deles agora. Usava maquiagem de vez em quando. Ria mais. Eu também estava melhor. Minha pressão tinha estabilizado. Não sentia mais aquela ansiedade constante. Dormia bem à noite. Um dia, Laura chegou do trabalho com um brilho diferente nos olhos. Mãe, preciso te contar uma coisa. Meu coração deu um pulo. O quê? Aconteceu alguma coisa? Ela sorriu. Conheci alguém. Fiquei surpresa. Alguém? Um cliente da loja. Ele foi comprar roupas para a sobrinha e a gente começou a conversar. Ele é gentil, mãe. De verdade. Gentil de um jeito que eu nunca imaginei que existisse. Senti um misto de felicidade e medo. Felicidade porque Laura merecia ser feliz. Medo porque... Bem, ela já tinha se machucado tanto. E o que você quer fazer? Quero conhecer ele melhor, mas devagar, sem pressa, sem entregar tudo de primeira. Aprendi a lição. Abracei ela. Então vai, mas vai com cuidado. E se em algum momento você sentir que tem algo errado, sai fora. Pode deixar, mãe. Dessa vez, eu vou com os olhos bem abertos. E foi. O rapaz se chamava Tiago. Era professor de educação física numa escola municipal. Simpático, paciente, respeitoso. Visitou nossa casa algumas vezes, sempre educado, sempre trazendo algo para o Miguel. Não tentava forçar intimidade, não fazia promessas mirabolantes. Era normal. E isso era ótimo. Eu observava tudo de longe, com um olho de mãe protetora. Mas confesso que ele me passou uma boa impressão. Laura estava feliz. E isso era o que importava. Os meses foram passando. Laura e Tiago ficaram mais próximos.
Ele conheceu mais sobre a história dela, sobre tudo o que ela tinha passado, e não fugiu. Pelo contrário, foi ainda mais cuidadoso. Até que um dia, quase um ano depois de terem se conhecido, ele pediu ela em namoro. Oficialmente. Laura aceitou, mas fez questão de deixar claro que as coisas seriam no tempo dela. E Tiago respeitou. Enquanto isso, de Diego, nunca mais soubemos. Roberto me contou que ele tinha se mudado para outra cidade também, que tinha aberto um negócio qualquer e que estava tentando recomeçar a vida. Dona Silvia, pelo que soube, estava doente, sofrendo as consequências de tanta maldade acumulada. Não senti pena. Senti apenas indiferença. Eles não faziam mais parte das nossas vidas, e estava tudo bem assim. Hoje, enquanto falo isso, Miguel está com 4 anos. É um menino esperto, carinhoso, cheio de energia. Não se lembra de nada do que aconteceu. E é melhor assim. Laura está noiva. Tiago pediu ela em casamento há alguns meses e ela aceitou. A data ainda não está marcada, mas eles estão planejando algo simples, só para a família e amigos próximos. Eu estou bem. Minha pressão está controlada. Voltei a fazer as coisas que gostava, como cuidar do jardim e ler. Tenho meus dias difíceis, claro, mas no geral estou em paz. Às vezes, penso em tudo o que passamos. Nas noites que fiquei acordada, com medo. Nos dias que chorei escondida para não assustar Laura. Nas vezes que duvidei se conseguiríamos vencer. Mas vencemos. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas vencemos. E aprendi algumas coisas nesse processo. Aprendi que a gente nunca deve subestimar a força de uma mãe. Quando se trata de proteger um filho, somos capazes de mover montanhas. Aprendi que existem pessoas boas no mundo. Pessoas como Roberto, como Fernanda, como Tiago, que aparecem quando a gente mais precisa. Aprendi que recomeçar é possível. Não importa quantas vezes a vida te derrube, sempre dá para levantar de novo. E aprendi que o amor verdadeiro não controla, não machuca, não humilha. O amor verdadeiro liberta. Laura aprendeu isso também. E agora ela está construindo uma vida nova, baseada em respeito, confiança e amor de verdade. Miguel vai crescer vendo isso. Vai crescer sabendo que não precisa aceitar migalhas de afeto. Que merece ser amado e respeitado. Que tem valor. E eu vou estar aqui, do lado deles, pelo tempo que Deus me permitir. Porque no final das contas, é isso que importa. Não o dinheiro, não a casa, não o carro. O que importa é estar junto, protegendo quem a gente ama. E eu fiz isso. Quando parei naquele semáforo e vi minha filha mendigando, com meu neto nos braços, pensei que meu mundo tinha acabado. Mas, na verdade, foi ali que tudo recomeçou. Ali, eu entendi que precisava lutar. E lutei. Hoje, quando passo por aquele mesmo cruzamento, não sinto mais dor. Sinto gratidão. Gratidão por ter tido forças para agir. Por não ter desistido. Por ter acreditado que dias melhores viriam. E vieram. Laura está feliz, Miguel está saudável, e eu estou em paz. Não preciso de mais nada. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Espero que minha história tenha te mostrado que, não importa o quão difícil a situação pareça, sempre há uma saída, sempre há esperança. E sempre, sempre, vale a pena lutar por quem a gente ama. Agora, se você gostou dessa história, clica em se inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.